Hoje nós acabamos de ouvir esse trecho do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, onde Jesus ele apresenta para nós essas duas figuras, né? A figura de Lázaro, que era esse homem muito pobre, que passava por muitos sofrimentos na sua vida, que não tinha o que comer, ficava à beira da casa do outro homem que era muito rico, esperando que uma migalha caísse para que ele pudesse se alimentar, que os cachorros lambiam as suas feridas. E de outro lado, a gente tem a figura desse homem que era muito rico e que tinha todas as benevolências que o dinheiro podia proporcionar para ele. E na história que Jesus Cristo conta, esses dois homens, eles morrem meio que próximos e vão para destinos muito diferentes, né? Lázaro, que passava por sofrimentos aqui neste mundo, é acolhido no seio de Abraão. E esse homem vai para um lugar, o homem rico vai para um lugar de tormento. Uma coisa interessante quando a gente olha a Sagrada Escritura é que o nome na Bíblia é uma coisa muito importante. Então, quando uma pessoa tem um nome, significa que ela tem uma identidade determinada. Quando o personagem não tem um nome, significa que essa identidade dele é um pouco mais abrangente, ou seja, muita gente se encaixa nesse lugar. Então, o pobre tinha um nome, ele chamava Lázaro. Agora, esse homem rico não tinha um nome. Então, pode ser muitas pessoas, inclusive pode ser nós, podemos ocupar o lugar desse homem na história. Nós vimos que nesse diálogo, nessa história que Jesus Cristo conta para nós, depois da morte, esse homem, ele não é que mudou tanto, ele viu o sofrimento que ele estava passando, viu Lázaro lá junto de Abraão, mas a mentalidade dele ainda era uma mentalidade bastante arrogante, porque a gente vê que a forma como ele fala, se dirige a Abraão, apesar de um desejo, de alcançar algum tipo de graça, mas ainda é uma forma de falar bastante arrogante, como se Lázaro, mesmo depois da morte, ainda estivesse a seu serviço, Olha, Abraão, manda Lázaro vir aqui. Olha, Abraão, peça para Lázaro ir lá na minha família. Então, como se todas as outras pessoas estivessem a serviço dele, e ele ainda fosse alguém muito importante. Mas ele pede também, sem se preocupar com os outros, apenas coisas para si, Pede que Lázaro venha até ele para refrescar a sua língua, ou que Lázaro vá lá para salvar a sua família, que vai até lá para salvar só os seus irmãos, aqueles que para ele eram importantes. Mas Abraão, conforme vai conversando com esse homem, vai mostrando para ele que a realidade vai muito além disso. Uma coisa importante, no texto traz para nós, é quando Abraão diz para ele assim: olha, não é possível que Lázaro vá até você, e nem é possível que você venha até aqui, porque entre nós existe um abismo. Essa imagem do abismo, ela é uma imagem bastante forte e significativa, porque esse abismo que separava o homem rico de Lázaro não foi construído lá na eternidade. Esse abismo, ele já existe aqui. Esse abismo, ele faz parte da nossa realidade. A gente vê, ou pelo menos deveria ver, esse abismo todos os dias. Esse abismo que separa as pessoas, que divide as pessoas, esse abismo cresce todas as vezes que o ser humano permite que no seu coração seja cultivada essa autorreferência, ou como a gente diria assim num ditado mais popular, que a gente pensa só no nosso próprio umbigo. Então, todas as vezes que somos individualistas, todas as vezes que nós promovemos preconceitos e divisões, todas as vezes que nós reforçamos as estruturas de desigualdade que existem no nosso tempo, onde umas pessoas podem muito e têm tudo, outras pessoas não podem nada, não têm nada. Então, toda essa diferença e divisão que existe no mundo, ela é fruto do egoísmo, de um pensamento humano limitado, que não se preocupa, não enxerga o sofrimento do outro, não se compadece com a dor do outro, mas se preocupa somente consigo mesmo.
Esse abismo de desigualdade, ele cresce quando a gente usa, por exemplo, os recursos do mundo, da natureza, apenas para atender nossos interesses, enfim, todo tipo de violência e sofrimento que existe no mundo e que é causa, reflexo da ação do ser humano. Então, esse abismo, ele divide as pessoas e ele nos impede também de alcançar, de chegar até a graça de Deus. Então, se a gente parar para ver bem o texto, não são aspectos morais que fizeram com que esse homem se distanciasse, que ele fosse para esse lugar de tormento. O que fica bem claro que o texto mostra para nós, que fez com que ele não pudesse aproveitar da graça de Deus, é justamente a indiferença, essa atitude de egoísmo muito forte, muito enraizada. O Senhor não estava preocupado com aspectos morais, mas com essa falta de sensibilidade. A dureza do coração foi o que condenou esse homem. E a palavra vai mostrando para nós que é necessário um caminho de conversão, ainda que esse caminho de conversão não seja fácil. Por quê? Acho interessante quando o homem rico pede para Abraão mandar Lázaro ir lá para avisar a sua família, e Abraão disse que não era possível, mas ele insiste dizendo assim: não, se alguém ressuscitar dos mortos e for até lá, eles vão acreditar. E aí Abraão responde dizendo assim: olha, eles já têm os profetas, eles já têm Moisés, já é suficiente, e eles não acreditaram. Então não é alguém ressuscitando dos mortos que talvez vai amolecer o coração deles. Quando eu li essa parte, eu fiquei pensando um pouco na nossa relação com Deus, porque se nós pararmos para pensar, o Senhor já nos deu tantas coisas, não é verdade? O Senhor já nos deu a sua palavra, o Senhor já nos deu a Eucaristia, o Senhor já nos deu, por meio de tantos santos e santas, um testemunho de fidelidade, de pessoas que ouviram a Deus e que buscaram conduzir a sua vida segundo a vontade de Deus. Mas às vezes parece que mesmo com tantas coisas, ainda não é suficiente para a nossa conversão. A gente ainda vê tantas situações onde o coração humano parece que é tão duro, tão difícil de penetrar. Nem mesmo o próprio Jesus, na sua ressurreição, com tudo aquilo que Ele fez por nós, com todo o sacrifício que Ele fez por nós, às vezes parece suficiente. Segunda leitura de hoje, eu queria trazer ela mais uma vez para a gente recordar. Quando São Paulo escreve então a Timóteo, ele recorda para o seu amigo sobre Jesus Cristo, recorda para o seu amigo a importância de olhar para Jesus Cristo como esse centro da vida. E essa presença de Jesus que São Paulo evoca, que ele traz, é uma presença que deve ser como se fosse a nossa regra de vida, o sentido para a nossa caminhada, para a nossa existência. Então ele diz bem direto: olha, foge das coisas perversas, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a justiça, a mansidão, combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual foste chamado e pela qual fizeste tua nobre profissão de fé diante de muitas testemunhas. Depois, mais à frente, ele diz: guarda o teu mandamento íntegro e sem mancha, até a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a liturgia de hoje nos convida a uma atitude de busca constante pela justiça, a firmeza, a fé, e uma vivência verdadeira desses princípios faz com que esse abismo que divide tanto as pessoas, ele possa se tornar menor e um dia, quem sabe, deixe de existir. Então é nosso compromisso nos esforçarmos para que esse abismo seja cada vez menor, e assim a gente possa um dia também, quando chegar o momento de partirmos desse mundo, viver uma eternidade, o caminho, aquilo que nós queremos alcançar lá junto de Deus, a gente constrói aqui,
Se aqui a gente constrói abismos, esse mesmo abismo permanece lá. Se aqui a gente constrói relações de fraternidade, de amor, que nos unem a Deus, que nos unem aos irmãos, assim também, unidos, permaneceremos eternamente ao lado do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.